O Ministério da Justiça lançou um guia prático sobre a fiscalização dos preços de bens e serviços. O objetivo é ajudar os PROCONs e os consumidores a identificarem se os estabelecimentos estão praticando preços abusivos. Com a inflação em alta, é quase impossível encher um carrinho de compras ou sair do supermercado com muitas sacolas nas mãos. Não enche o carrinho, os preços são muito altos. Priorizando o que está mais em conta, né? Só assim, ó, picadinho. O aumento dos preços tem várias explicações: alta dos combustíveis, chuva em excesso e até a falta dela. Mas quando saber se os comerciantes não estão se aproveitando da situação para cometer abusos. O Brasil tem um sistema de livre concorrência, onde os preços de bens e serviços seguem as leis de mercado. Quanto menor a oferta, maior o valor do produto. Mas apesar de não haver tabelamento, existem limites. E os órgãos de defesa do consumidor fiscalizam e multam os estabelecimentos que cometem abusos. O problema é que, com tantos elementos que pressionam a alta dos preços, fica cada vez mais difícil fazer essa fiscalização. Foi o que motivou a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça a criar uma cartilha para nortear a atuação dos PROCONs. O Guia Prático de Análise de Aumentos de Preços de Produtos e Serviços. O manual também oferece aos fornecedores e a toda a sociedade as orientações básicas acerca da atuação fiscalizatória dos órgãos de proteção e defesa do consumidor quanto à elevação sem justa causa por parte dos fornecedores. O PROCON tem poder de fiscalização, tem poder de aplicar sanções administrativas, a exemplo de multas, e é muito importante, portanto, que ele tenha parâmetros para analisar e poder realizar suas atividades de defesa e proteção ao consumidor de maneira bem eficiente. E para detalhar o assunto, eu converso agora ao vivo com a secretária nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Juliana Domingues. Olá, Juliana, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Bom, explica para a gente o que caracteriza o preço abusivo e como o consumidor vai identificar que tem alguma coisa errada ali. Perfeito. Essa é a grande questão que nós estamos lidando, especialmente diante desse contexto de pandemia, que já se estende aí há 2 anos, né? Alguns preços foram modificados, até vocês apresentaram muito bem, porque nas cadeias de produção nós tivemos desde questões que são questões não previsíveis, né, relacionadas a questão de chuvas, geadas, temperatura, mas também nós tivemos mudanças nas cadeias de produção devido às restrições que foram estabelecidas durante o coronavírus. Então, muitos produtos começaram a ser vendidos, né, de uma forma que assustou os consumidores brasileiros em relação aos preços, e nós precisamos entender que boa parte, né, desses produtos que hoje são considerados, né, de elevado preço, eles, na verdade, não foram precificados assim, né? Eles chegaram já, né, para as vendas com um valor alterado por conta das cadeias de produção. Então, existe abusividade? Sim, mas esses casos precisam ser analisados tecnicamente. E é isso que o guia procura trazer, um parâmetro, um passo a passo, para que essa análise ela seja harmonizada e não gere insegurança jurídica para todos os órgãos de proteção e defesa do consumidor. Então, secretária, vocês levaram em consideração, claro, todas essas questões. Temos, por exemplo, chuva em Petrópolis, isso vai impactar no preço de hortifruti, enfim. Então, levaram em consideração, claro, essas especificidades para orientar ali consumidores e lojistas também, né? Porque a gente tem a lei da oferta e da procura, a livre iniciativa, a concorrência e tal, mas dá para perceber ali quando o empresário passou do ponto. Isso, e esse parâmetro ele é extremamente importante com base em dados neste levantamento, né? Não dá para você simplesmente, vou dar o exemplo do álcool em gel, quando saltou o preço no início da pandemia, né? Então ali de 15 vai para 75. Ali existia uma lógica de oferta e demanda que realmente gerou esse aumento de preços.
Então, nós precisamos separar o joio do trigo, né? E esse guia, ele foi estudado por mais de 2 anos, com base na experiência da Secretaria, dos órgãos de proteção e defesa do consumidor, foi discutido no âmbito do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, que tem órgãos de proteção e defesa do consumidor, além de órgãos reguladores, participaram da discussão o Ministério da Economia, o Ministério da Agricultura. Então, ele vem trazer realmente esses parâmetros, dar mais segurança para o consumidor, para o fornecedor e para os órgãos de proteção e defesa do consumidor. É claro que cada caso é um caso, mas em linhas gerais ele estabelece ali 10%, pode aumentar mais que o dobro, não pode? Ele traz alguma questão nesse sentido? Ele traz primeiro, né, a importância de você ter toda a estrutura da cadeia de produção e a evolução, né, pelo menos por um período de tempo, para a compreensão desses valores. É importantíssimo lembrar que a nossa Constituição Federal realmente, ela protege o consumidor tem uma proteção garantida duplamente dentro da Constituição, mas também protege a livre iniciativa e a livre concorrência. Os setores que são setores regulados, que têm poucos fornecedores, estes são aqueles que mais nos preocupam também, porque o consumidor não tem alternativas. É muito difícil num setor que é extremamente pulverizado e competitivo, né? Se o fornecedor coloca um preço muito alto, o consumidor vai buscar em outro lugar. Então, nos preocupa bastante os setores regulados, é por isso que os reguladores foram chamados para essa discussão, e no guia nós trazemos também a importância dos órgãos de proteção e defesa do consumidor entrar em contato com os reguladores para tentar compreender esses aumentos de preço. E esse guia também, ele traz ali punições, né, para quem descumprir a orientação de vocês. Exatamente, né? Porque o Código de Proteção, nosso Código de Defesa do Consumidor, ele traz essa proteção, ele traz elementos, né, para você conseguir calcular também dosimetria de sanção, mas o primeiro passo é ter evidências suficientes de que há uma abusividade. A maior parte dos casos que surgiram ao longo da pandemia eram justificáveis. E no início da pandemia, até mesmo porque não existia uma orientação, né, um guia que orientasse todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, estamos falando aí de praticamente 900 PROCONs no Brasil, gerou uma instabilidade e uma atuação diversificada que foi muito ruim para todos, para os consumidores, para os fornecedores e também para o próprio sistema. Agora nós temos uma orientação dada que foi aí trabalhada em conjunto, isso é fruto de muita discussão, de muito debate, e eu tenho certeza que vai até dar parâmetros para o Poder Judiciário, porque essas questões às vezes sobem para o Poder Judiciário e agora existe aí uma orientação dada pela Secretaria Nacional do Consumidor e consolidada pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Maravilha, secretária. Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho robusto. Quero finalizar aqui dando uma dica excelente também, que é a plataforma consumidor.gov. Excelente, consumidor.gov. Não resolveu no PROCON ou tem alguma dificuldade, pode procurar. Já usei plataforma. Excelente trabalho de toda a equipe. Parabéns mais uma vez. Obrigada, secretária. Boa tarde. Nós que agradecemos. Muito obrigada pela oportunidade.